Amém? Vamos para a palavra? Quem quer ouvir a voz do Senhor através de pessoas diferentes, de estilos diferentes? Deus, se você viu aqui alguém com a gravata verde, com a camisa branca representando a separação, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou as nossas vestes sujas do pecado e nos colocou vestes brancas, limpas. E a gravata verde, que mostra que a nossa esperança enquanto igreja do Senhor está no nosso encontro com o nosso Senhor nos ares, que se aproxima. Glória a Deus, viveremos a eternidade na presença do nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Isso que nos motiva. E como eu disse anteriormente, esse ano de 2024 nós trataremos a despeito do chamado. Nós temos um chamado. E é manhã muito especial. Olha, a mesa da presença do Senhor preparada. Alguém vai deixar, como diz a palavra do Senhor, um império para ser transportado para outro império. Então é manhã de transformação. Também é manhã de fortalecimento. É manhã de renovação da aliança que o nosso Deus Todo-Poderoso fez com cada um de nós. Irmãos, Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. Capítulo 2 de Gênesis diz que Deus do pó da terra fez o homem. Mais adiante, no capítulo 3, diz que na brisa da tarde, ou na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Deus ama demais você. Todos vocês que estão aqui, Deus te ama demais. Deus quer que você viva do ladinho dele, a eternidade. Mas aconteceu um fato trágico. Rodrigo disse bem quando começou a ministrar a música. Nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem potestades, nem impérios, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcança quando nós estamos lá no limiar. Eu, enquanto destituído da graça maravilhosa, enquanto longe do propósito de Deus, vivendo no pecado, no limiar do pecado, Deus me amava. Deus cuidava. Tudo o que aconteceu ao longo da minha e da sua vida, para que culminasse e chegasse até essa manhã, é porque Deus te amava. Deus te ama, Deus te amará, Ele nunca deixará de te amar. Então nós nunca seremos separados do amor de Deus. Adão, Eva, caíram, mas o amor de Deus não tinha como separar. Mas tem algo que nos afasta, que faz uma barreira entre o homem e Deus, que foi o que aconteceu. O homem caiu, pecou. Todo mundo conhece essa história, né? O homem caiu, foi separado de Deus, Deus o tirou do jardim. Mas desde então, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram que haveria a redenção da humanidade. Glória a Deus porque eles resolveram isso. Por isso nós estamos aqui. E Deus, em épocas distintas, através de vários, Deus falou através dos profetas, apontando para um homem que viria. Hebreus, capítulo 1, verso me sumiu da mente, mas diz que Deus outrora falou de diversas formas e diversas maneiras pelos profetas, mas hoje decidiu falar pelo Filho. Evangelho de João, na Nova Versão Internacional, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, desde o início, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito,
decidiram que o homem seria redimido. Louvado seja Deus por isso. E falou através dos profetas. Falou que o Filho viria. E Jesus veio. Jesus veio. Há 2024 anos atrás, Jesus veio. E morreu por mim. E morreu por você. Para que ele morreu? Para que o meu pecado e o seu pecado, aquilo que faz uma barreira entre eu e Deus, aquilo que me impede de olhar para o meu Deus, porque diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. O amor de Deus, ele não se afasta de nós. Mas nós nos afastamos, nós nos escondemos de Deus. E Jesus tirou tudo isso. Hoje nós não estamos afastados de Deus. Hoje nós podemos olhar para Deus, hoje nós temos a consciência de que a nossa carne, ela quer nos afastar de Deus. Mas o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você, ele quer que nós nos aproximemos cada vez mais. Ele quer que nós nos alimentemos da presença de Deus cotidianamente, rotineiramente. Mas por que Deus enviou Jesus? Para me recondicionar a ficar juntinho dele? Só por isso? Meu irmão, eu vim aqui essa manhã para dizer que Deus tem um chamado para você. Você que está aí atrás, olha para mim. Deus tem um chamado para você. Deus tem. Às vezes você vai olhar para mim e vai falar, glória a Deus. Deus tem um chamado para mim. Eu vou viver a eternidade na presença de Deus. A hora que os meus olhos fecharem, eu vou viver o resto da minha vida na presença de Deus, a eternidade. Glória a Deus, isso é muito bom de ouvir. É muito bom de saber. Isso nos dá força para enfrentarmos as dificuldades da vida. Mas eu tenho uma palavra para você. Esse chamado de Deus, ele não se restringe somente a isso. A vivermos a eternidade na presença de Deus. A nos assentarmos aqui, nos alimentarmos da palavra e esperarmos, fecharmos os nossos olhos para viver a eternidade com Deus. Não se restringe somente a isso. O chamado de Deus para você, para mim, é para depois, mas também é para agora. Deus te chamou para também exercer esse chamado agora, nesse ano de 2024, nesse dia 10, no dia 11, 12, 13. Irmãos, entenda, cada um de nós foi escolhido por Deus, desde o início, antes mesmo de você nascer, sabe? Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi escolhido pelo povo para reinar. Deus permitiu. No segundo ano de reinado, ele vacilou. E Deus já não aprovou o reinado dele. Ele reinou mais 38 anos depois, mas sem aprovação de Deus. E Deus disse: escolherei alguém segundo o meu coração. Davi nem pensava em nascer, mas Deus já havia escolhido quem seria o novo rei de Israel. E assim sou eu e você. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de seu pai e sua mãe se conhecerem ou começarem a se relacionar, Deus já havia determinado que você nasceria, que você seria dele, e que ele tinha um propósito para a sua vida. Talvez você olhe para mim, no que eu estou dizendo, e você faça como fez Moisés. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Moisés nasceu em uma época em que o povo de Israel era aprisionado no Egito, e o povo começou a se multiplicar, e Faraó entendeu que aquele povo se multiplicando não seria interessante, porque aquele povo poderia se fortalecer e juntar com os outros inimigos do Egito e
e fazerem uma rebelião, e ele falou, ó, o povo tem crescido demais, eu vou fazer o seguinte. Chamou Sifrá e Puá, duas parteiras, falou, ó, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, se for homem, mata. Se for mulher, vocês deixem viver. Mas as parteiras temiam a Deus, não o fizeram. Ele ficou bravo com as parteiras e determinou, ó, agora é o seguinte, mandou os oficiais. Na casa que nasceu um menino, um homem, joga no rio, mata, acaba. Não quero que esse povo se multiplique da forma. E Moisés, por Deus, foi guardado através de sua mãe Joquebede, sua irmã Miriam, foi colocado num cesto e ficou ali nas águas, no momento em que a filha de Faraó ia se banhar, e ela viu aquele cesto, reconheceu aquela criança, e foi uma estratégia de Joquebede e Miriam, e Joquebede criou aquele menino, e ele foi, e depois, por ordem da filha de Faraó, e depois levou para o palácio, e criou ele, foi criado nos costumes egípcios, mas hebreu. Depois ele saiu para dar uma volta, viu que o povo estava sendo oprimido, fez algo digno de repreensão, mas cumprindo o propósito, e decidiu fugir do Egito, e aí chegou no capítulo 3 de Êxodo, no meio de uma sarça ardente, Deus se apresentou para Moisés. Moisés, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você. E hoje, essa manhã, Deus está me usando aqui para falar com você, que Deus tem um chamado para você dentro da igreja. Você não está na igreja do Senhor Jesus, você não foi salvo pelo Senhor Jesus, apenas para se alimentar, mas também para alimentar. Então Moisés teve aquele encontro com Deus ali, e Deus falou, ó, eu escolhi você, e o seu chamado é libertar o meu povo que está no Egito. Meu irmão, eu contei essa história para te dizer que talvez você esteja igual Moisés aqui essa manhã me ouvindo falar isso, e Moisés falou, mas eu sou duro no falar, eu não sei falar, mas irmãos, muitas das vezes nós deixamos de viver o chamado, deixamos de viver o propósito, porque nós dizemos, mas com tanto de coisa que eu tenho que fazer, mas que não sei falar bem, mas que não sou bom em cantar, mas que não sei tocar um instrumento, mas que não sei evangelizar, mas sabe quem transforma a realidade do homem? Deus. Sabe a sua maior dificuldade? Se você entender o chamado de Deus, essa sua maior dificuldade vai se tornar a sua maior habilidade. Porque Deus transforma realidades para a glória dele. Então eu gostaria que nós lêssemos um verso, para nós entendermos que verdadeiramente nós fomos chamados por Deus. Diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Ele, Jesus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação. Então você foi convocado. Ele te salvou e te convocou. Não segundo as nossas obras, ou não segundo as suas habilidades. Ele não te escolheu porque você tem o olho verde, ou porque você, antes de recebê-lo, você tocava bem violão. Não. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. Então entenda isso. Se você faz parte da noiva do Cordeiro, quem faz parte da noiva do Cordeiro, dá um glória a Deus aí. Vamos animar esse negócio. Nós estamos aqui num culto de adoração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Nós temos que ficar felizes, alegres na presença de Deus. Márcio, mas eu não tenho essa característica. Eu vou ser sincero com cada um de vocês. Eu também nunca tive. Mas hoje, que eu entendi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que eu entendi para onde eu iria,
Tem que ficar feliz, Rodrigo. Constantemente. Márcio, mas você não sabe o que eu vou ter que enfrentar amanhã. Mas você está salvo. Márcio, mas eu adoeci, cara. Meu Deus, eu conheço fulano que passou por essa dificuldade aí e sofreu tanto. Você está salvo. Márcio, mas o meu salário não é tão bom. Você está salvo. Pode melhorar. É alegria no Senhor. E sabe, se você foi resgatado, você foi transportado, você estava num caminho e Jesus mudou a direção da sua vida. O Evangelho é boa notícia. O que é a boa notícia? O reino de Deus chegou para mim e para você. Nós que estávamos fadados ao fracasso, nós fomos redimidos, fomos transportados. E com essa transformação que Cristo fez através da sua morte ali no cruz do Calvário, e principalmente pela sua ressurreição, hoje nós fomos feitos filhos de Deus. Filho, você é filho de Deus. Se você recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador, você é filho de Deus. Então, se você é filho, você também é herdeiro. Herdeiro. Tudo é seu. Você é herdeiro. Então você vai viver a eternidade, você vai reinar, você é co-herdeiro com Cristo. Então, meu irmão, eu tenho um conselho para você. Se alegre cotidianamente no Senhor. Se alegre porque você foi feito filho de Deus. Nós não fomos feitos para viver entristecidos. Nós fomos feitos para viver felizes. Nós não fomos feitos para sucumbir diante das dificuldades dessa vida. Nós fomos feitos para romper no Senhor, nos alimentando cotidianamente do pão da presença de Deus. Leve o pão da presença de Deus para sua casa. Viva esse relacionamento muito intenso com o Senhor. Entenda que você, de fato, é herdeiro e vai reinar para sempre. Eu quero, para finalizar a minha parte, eu quero ler outro verso aqui. Efésios capítulo 1, versículo de número, a partir do verso de número 4, que diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Irmão, Jesus Cristo diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu tenho para te dizer que negar a nossa vontade para viver a vontade de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer hoje. E também é a melhor escolha que nós poderemos fazer amanhã e depois da manhã. Porque os planos de Deus para nós, eles são muito melhores que os que nós fazemos para a nossa vida. Viva o propósito. Saiba, Deus te chamou. Tem um chamado, tem algo para você contribuir dentro do reino. Nós iniciamos a partir desse dia 10, o ano do chamado, de viver o propósito de Deus. Então, mais uma vez eu ratifico. Viva o seu chamado. Se alimente do Senhor, dia após dia. Entenda aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e no seu núcleo. Marcelo, queria que você viesse aqui à frente para você dar continuidade àquilo que Deus tem a falar para a igreja. Bom, igreja, estava pensando aqui enquanto o Marcinho estava falando. Sempre que Deus apareceu, como apareceu para Moisés, na Bíblia, sempre é relatado: um homem caiu no chão, ficou prostrado em terra, Moisés perdeu a visão. Então há sempre uma reação física quando há a presença de Deus.
E hoje aqui, com o coração acelerado, com as pernas trêmulas, talvez o microfone vai sacudir aqui, mas é a presença de Deus na nossa vida que causa essa reação física. Então tenho certeza que durante o louvor, algum irmão se arrepiou, durante o abraço dos 3 irmãos, algum irmão sentiu a presença de Deus através da vida do outro, porque o nosso corpo reage à presença de Deus e com certeza e verdadeiramente Ele está aqui hoje. E todos nós, né, vamos trazer uma mensagem aqui sobre o chamado de Deus. Ou seja, muito provavelmente eu vou falar alguma coisa, o próximo irmão vai falar alguma coisa, alguma frase, talvez diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. A gente não se reuniu para combinar exatamente o que diria, mas se Deus repetir alguma palavra que o Marcinho já disse, que eu vou falar, o que o próximo irmão vai falar, é porque ele está insistindo no assunto e é porque é importante. E justamente por ser importante, eu gosto de trazer tudo sempre anotado, para não esquecer de nada, porque eu creio que se Deus colocou no meu coração, a mensagem é o que tem que ser dita. Bom, minha parte, dentro da nosso cronograma, ficou como a letra B aqui, o nosso chamado na terra. Paulo e muitos outros atenderam a esse chamado, né? Como lá em Romanos 1 fala, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. No caso de Paulo, foi chamado aqui, como ele diz, para apóstolo. Mas nós recebemos diversos outros chamados na nossa vida cristã, seja para cantar, seja para orar. Os irmãos viram aqui quantos ministérios há, quão ampla é a vida da igreja. E muitas vezes a gente é chamado para comunicar o evangelho a um vizinho, a um amigo, a profetizar, a aconselhar pessoas. E a gente tem que estar atento e dar ouvido a Deus quando Ele nos chamar. E aqui Paulo separa os tipos de chamados de Deus em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o chamado geral, que ele menciona aqui como escravos de Cristo. Escravos no sentido de servos de Cristo, né? Jesus pagou o preço e nos libertou. Por isso, ele menciona aqui o termo escravos. Os escravos eram servos de seus senhores. Em determinado momento, eles poderiam ser vendidos a outros senhores. Então, os outros senhores compravam aqueles escravos e eles iam trabalhar para outra pessoa. Acontece que Jesus fez diferente. Ele nos comprou e nos libertou. Nós estamos livres hoje pelo preço do sangue do Cordeiro. E por que Jesus fez isso? Porque Ele quis nos dar uma opção de não sermos mais escravos, mas sim servos, de estarmos servindo ao Senhor em atitude de amor e gratidão. Em 1 Coríntios 7, menciona aqui que fomos comprados, né? Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto pelo Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos de homens. Ou seja, estamos libertos para servir a Deus. E aqui menciona também em Êxodo, eu não vou ler o texto exatamente, mas que os escravos aqui na época, resumindo, eles poderiam, em determinado momento, nessa época de Paulo, serem livres dos seus senhores. E nessa época eles poderiam também escolher em continuar a servindo aqueles senhores, por amor à família, por amor às atividades. Eu entendo que aqueles servos, aqueles escravos naquela época, muitas vezes não tinha também muita opção. E às vezes estar perto do Senhor deles era mais prudente, porque o Senhor deles provia o trabalho, provia um salário, provia um alimento. E nisso eles eram marcados. Aqui fala que eles eram marcados como uma sovilha.
Aí eu fui até procurar saber. Sovilha é tipo uma agulha grossa que eles usavam para costurar couro na época, para furar couro. Então esses escravos que eram marcados com essa ovelha eram identificados como escravos, como servos do amor. Eles passaram a seguir os seus senhores apenas por amor e não mais por obrigação. Então, ser servo é ser liberto da escravidão do pecado e, como pessoa livre, escolher servir ao Senhor por amor e não mais por obrigação. O segundo aspecto do chamado é o chamado especial, como no caso de Paulo, chamado para ser apóstolo. Romanos 12, de 6 a 8, menciona também vários outros tipos de chamado a que Deus nos oferece, sendo profecia, ministério, ministrar, ensinar, exortar, ser misericordioso, entre outros. Então, qual é o seu chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? Então, o primeiro aspecto do chamado, você já entendeu, do chamado geral, que é servir a Deus por amor. E o segundo aspecto do seu chamado, ele vai se manifestar em seu coração em que momento? No momento que você buscar a Deus de todo o coração. Quando você buscar a Deus de todo o coração, estiver se preparando, estudando, meditando, orando, preste atenção, o seu chamado vai aparecer. Deus vai te dar uma oportunidade, alguma coisa vai surgir e você vai entender que Deus está te chamando para aquilo. Seja para falar com alguém, para levar uma mensagem, para fazer uma obra na igreja, uma reforma, pintar uma salinha de uma criança. Esteja atento. E o terceiro aspecto é o chamado específico. Como o de Paulo também, ele foi separado para o evangelho. No caso de Paulo, o chamado específico dele é que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Ou seja, ele era um evangelista. Como em Romanos 11:13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então, o chamado específico, ele vem na medida em que somos aprovados aqui como escravos do amor de Cristo. Então, precisamos aprender a estar debaixo da autoridade de Cristo. Quando estivermos entendendo qual é a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, e quando ele perceber que estamos o buscando de todo o coração, ele vai especificar a qual chamado ele quer para cada um de nós. Então estejamos atentos, como eu disse, em Mateus 28, 18 a 19 e 19, diz que chegando Jesus, falou-lhes dizendo que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é dado a Jesus. Então, quando escolhemos servir a Deus, escolhemos atender a esse chamado, esse poder que é dado a Cristo pode ser acessado por nós. Para que, como Moisés aqui, como o Márcio mencionou, duvidou, mas Cristo, através desse poder, pode nos dar entendimento, superação, coragem, capacitação, força de vontade. Como o Márcio também disse, nas nossas maiores dificuldades. E uma das minhas maiores dificuldades sempre foi falar em público. E hoje eu estou aqui. Por quê? Porque é Deus quem capacita. Então eu entendi que quando a gente vem cá e sente o coração acelerado e as pernas trêmulas, não é mais o medo de estar em público, mas sim o reconhecimento da presença de Deus. Porque Deus, ele afeta o nosso corpo. E o nosso corpo acusa a presença dele. E a gente pode sentir. E para que a gente precisa de tudo isso? Superação, vontade, coragem. Porque no versículo 19, logo em seguida, ele explica: para ir
e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo e qualquer chamado tem a única e exclusiva finalidade de levar pessoas a Cristo. Seja você fazendo seu trabalho na música, seja você fazendo seu trabalho administrativo na igreja. Hoje eu passei a voltar a trazer a Bíblia física. Eu deixei de trazer durante um tempo, devido aos meus filhos estarem pequenos. E muitas vezes eles pegavam, rasgavam a Bíblia e amassavam as folhas. Eu tinha deixado de trazer. Mas, irmãos, o mundo enxerga a gente de uma forma diferente. Muitas vezes o cristão é visto de forma diferente. E as pessoas percebem quando a gente é diferente. E às vezes elas não sabem por quê. Mas a hora que elas verem uma Bíblia na sua mão, ao invés de ir no seu celular, elas vão saber na hora. Falar assim, já entendi por que ela é diferente. Porque ela segue os caminhos do Senhor. E é por isso que eu voltei a carregar a Bíblia. Eu incentivo os irmãos a trazerem a Bíblia, a meditarem juntos na palavra de Deus. Então, quando ouvir o chamado, meu irmão, aceite. Mesmo que você não entenda no começo. Mesmo que você faça como Moisés. Ai, Deus, mas é isso mesmo? É, meu filho, pode ir. Não, mas esse caminho está meio escuro. Ah, mas lá na frente tem uma ponte quebrada. É por aqui mesmo? É. Atenda, mesmo que você não entenda. Em algum momento, a luz do Senhor vai te iluminar, vai iluminar os seus caminhos. E você vai entender qual é a vontade dele para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja e para a vida desse mundo que está lá fora necessitando e precisando ouvir a palavra de Deus. E por que eles nos chamam? Vamos ver com o Rodrigo. Por que Deus nos chama? Ô, glória. Gravata verde, camisa branca. Ô, irmãos, eu sou igual criança. Eu não posso ver um brinquedo, eu estou vendo todo mundo brincar com essa corda aqui. Eu vou brincar também. Bem rapidinho. Deus falou no meu coração sobre a corda, é o seguinte. Tá vendo isso aqui? É você. Tá vendo isso aqui? É a igreja. Amém? Juntos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, vou dar um testemunho bem rapidinho, eu não quero tomar muito tempo para não alongar muito o culto, tem muita coisa para acontecer. Mas hoje não era para mim estar aqui. Eu fui proibido pelo médico de sentir fortes emoções, e eu sou muito emotivo, todo mundo sabe disso. Eu precisava de repouso. Umas 2 semanas atrás, devido à correria do dia a dia, ao estresse, a algumas decisões que eu precisei tomar na minha vida, eu fui acometido de uma fibrilação atrial. E eu vinha passando muito mal com isso, cansaço, coração disparado. Na última semana, nos últimos dias, disparado 24 horas. Eu não conseguia dormir, sentindo assim muita transpiração e muita fraqueza. Mas Deus usa os seus meios para mudar a nossa vida. E, glória a Deus, eu estou medicado. E hoje eu só estou aqui por causa desse chamado. Até ontem, às 8 da manhã, estava decidido que eu não viria nem para o louvor, nem para a palavra e nem para o culto. Mas esse chamado me motivou. O Espírito Santo me incomodou. Então, eis-me aqui, Senhor. Não precisem abrir a Bíblia. Eu vou colocar no telão. Nós iremos ler alguns versículos. Por que ele nos chama? Porque o mundo se encontra nas trevas. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Efésios 6,12: pois nós não estamos
lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Filho do seu amado. Glória a Deus. Por que as pessoas estão famintas e necessitadas? Mateus 9,36 diz: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Efésios 3, 10 e 11. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem um quarto versículo, eu vou deixar para ler no final. Irmãos, por que Deus nos chamou? Desde que recebi esse tema, eu tenho me perguntado todos os dias: por que Deus me chamou? Qual é o meu chamado? Que motivo tinha Deus para criar o homem aqui na terra? Eu tenho me feito essa pergunta: qual o motivo que Deus criou a terra? E por que Deus criou o homem aqui na terra? Bom, talvez seria mais fácil ter criado o homem no céu. Deus já havia criado os anjos, querubins, serafins, que segundo a palavra diz que eles adoram o Senhor o tempo todo, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Me perguntei, será que Deus me criou para adorá-lo? Também. Deus queria mais que anjos. Ele queria muito mais que isso. Deus queria um ser feito de carne, à sua imagem e semelhança. Eu tinha até escrito aqui uma palavra que era para ser domesticado. E no decorrer da manhã, Deus trocou essa palavra para sermos treinados. Deus criou o homem para ser treinado. Bom, Deus criou seres celestiais, os anjos. Provavelmente isso foi mais fácil. Muito provavelmente foi mais fácil. E mesmo assim, todos nós sabemos que nas regiões celestiais aconteceu o primeiro pecado. Não existe mais relatos que falam sobre isso. Mas esse, ele fez questão de colocar na Bíblia. Um anjo se rebelou contra Deus e 1/3 do céu caiu com ele. Pensando nisso, isso não está na Bíblia, é um pensamento meu, e eu fiquei imaginando por que Deus criou o homem na terra. Provavelmente, um dos maiores desafios que Deus já teve, a criação do homem. Deus criou o universo apenas com a sua palavra. Em 6 dias Deus criou o mundo e com ele o homem. São não sei quantos relatos, mas são acho que milhões de anos, milhares, milhões de anos, que Deus está tentando treinar o ser humano e não consegue. E não consegue. O universo por si só
Até existe um ditado popular, né, um provérbio popular que diz: o universo conspira ao nosso favor. Quem já ouviu isso? O universo, ele é uma criação perfeita de Deus. É uma criação perfeita, bem ajustada e em excelente funcionamento. Excelente funcionamento. O homem também é uma criação perfeita de Deus. É uma criação perfeita. Você é uma criação perfeita de Deus. Fala para o seu irmão. Você é uma criação perfeita de Deus. Mas o homem, ele é desajustado. O homem, ele é desajustado. E muitas vezes ele funciona mal nos seus preceitos. Ele funciona mal. Eu, pensando aqui com os meus botões, eu fiquei imaginando, e acho que talvez um dia, quando eu chegar na glória, eu sei que eu vou chegar, Deus vai me esclarecer isso. Mas, por que Deus criou o homem aqui na terra? Eu acho que era arriscado demais criar o homem no céu. Não dava. Não dava. Pois até os anjos pecou e caiu. Como é que coloca o homem direto lá? Vai fazer bagunça. Fica imaginando, o homem criado no céu. Olha a fila do galardão. Tem uma fila para receber o galardão. Já tem um homem ali furando fila, tomando lugar, comprando lugar. Tarefa. Como que chama o pessoal que embroma no serviço? Dá nó? Né? Ó, tem uma tarefa. E o homem dá nó. Dá nó. Imagino. Passa uma anja linda. Aquelas asas, cheias de pena. E o homem, irmão, é só essa anja. Gente, existe um motivo para Deus não ter criado o homem lá em cima. Era muito mais fácil, junto dele, vem cá, né? Era muito mais fácil. Então eu creio que Deus trouxe, que Deus criou o homem aqui na terra para que nós fôssemos treinados. Treinados por ele. Deus, toda a história vocês conhecem, né? Já foi até falado aqui pelos meus irmãos anteriores, de como tudo aconteceu. Deus enviou o seu Filho amado. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus. Para provar que é possível. Ele se fez carne, como nós. Ele viveu entre os homens. E ele não pecou. E ele fez a vontade do Pai. Tudo que foi designado a Jesus Cristo, ele cumpriu. Então, isso não pode ser impossível para nós. É possível. Bom, mas ele era Jesus Cristo, ele era Deus. Não, ele era carne. Ele era carne, ele não era Deus. Ele era Deus na sua essência. Mas ele era carne, como cada um de nós. Para mostrar o caminho. Onde deveríamos andar. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho amado. Como eu disse um pouco antes, milhões, milhares de anos, Deus labutando conosco. Deus tentando nos treinar. Deus dizendo, meu filho está errado. Não é assim. Bom, eu vou enviar meu filho. Porque ele se torna carne e ele mostra que é possível. É possível.
Nós fomos chamados a seguir os passos do Mestre, fazendo tudo o que ele fez. Amar, libertar, se humilhar, servir, e salvar. Amém? E salvar. Meu irmão, nós não fomos salvos, nós não fomos chamados para ser salvos somente. Nós não fomos chamados, esse chamado não é para ser salvo. Você que está sentado aí nessa cadeira, comece a pensar: bom, eu estou salvo. Tá. Mas não foi para isso que você foi chamado. Não foi só para isso que você foi chamado. Você foi salvo para salvar. Essa é nossa missão. É levar o Evangelho àqueles que não conhecem esse Jesus Cristo. Aquele que não conhece esse amor imensurável, esse amor incalculável. Aquele que não conhece o caminho, onde deve andar. Então, ainda dá tempo, meu irmão. Como o Márcio diz, como o Marcelo diz, todos nós fomos chamados a isso. Nós somos salvos para salvar. Para levar aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus. Que ainda não conhecem desse amor. Aliás, no nosso meio aqui é tão fácil, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas não compreende. Não conhece a verdadeira palavra, o verdadeiro preceito. Eu, às vezes, me pego a pensar em algum longo tempo que eu fiquei afastado do evangelismo, sentado aí na cadeira com vocês, como eu acabei de dizer. Não estou dizendo que é o caso de todos, a gente sabe que não é, mas infelizmente ainda tem alguns irmãos. E um dom que Deus sempre me deu, que foi o dom do evangelismo, o dom da palavra, e esse dom estava enterrado. E hoje quero compartilhar com os irmãos, que eu estou muito feliz. Né? Eu consegui, através do poder do Espírito Santo que estava em mim, levar muitas pessoas a Cristo no passado. Muitas pessoas. E muito feliz, porque depois de algum tempo, depois de muito tempo, vamos dizer assim, hoje mais uma alma se renderá a Cristo. E isso não é mérito meu, isso é mérito do Senhor. Eu apenas me dispus, eu apenas respondi esse chamado. Qual que é o meu chamado? É fazer com que você conheça Jesus. E para que a pessoa precisa conhecer Jesus? Para ser salvo, também. Mas para fazer outra pessoa conhecer Jesus. Olha o exemplo da corda. A corda sozinha. Esse sou eu. Esse é você. Esses somos nós. Para isso fomos chamados. Amém? Eu quero ler o quarto, porque o tempo é curto. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita, ou a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a colheita, para a ceifa. Amém? João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, ainda dá tempo. E eis que em breve, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos lamentarão. É chegado o dia, e esse dia está por vir, que nós seremos recolhidos. O Senhor volta e busca a sua igreja. Que isso possa ficar incutido no coração de cada um. Esse chamado, ele é para mim. Repita comigo. O chamado é para quem? Esse chamado é para mim. Esse chamado é para mim. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Como diz o Márcio, ou outra pessoa que disse, eu preciso, acho que a Ângela, né, o sapatinho de fogo. A Ângela. Muito tempo que eu não te vi assim, minha irmã, gostei, viu? Glória a Deus. Seu pai, sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, não perca a oportunidade. Quando, num dos evangelismos que eu estava fazendo, eu fiz uma pergunta para o discípulo. Você está entendendo qual que é a verdadeira essência do batismo? De entrar no reino de Deus? E mais que pronto ele me respondeu: para mim ser salvo, meus pecados ser perdoados. Eu falei: também. Mas Deus não está te chamando só para isso, não. Deus está te chamando para salvar a sua casa. Para salvar a sua casa, os seus pais, os seus irmãos, todos. Amém? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Depois de tantas falas assim maravilhosas, eu fico perplexo da forma que Deus usa a igreja, o corpo dele. E, diante desses propósitos, né, que foram falados aqui pelo Márcio, Marcelo, Rodrigo, né, Deus nos chamou, né, falou o Márcio, o nosso chamado na terra, Marcelo. Por que ele nos chamou, o Rodrigo? Eu não poderia dar uma pincelada na letra D, o que acontece quando somos chamados. Eu confesso que na terceira fala já, depois do Márcio, Marcelo e Rodrigo, eu já fiquei curioso demais. Nossa, eu quero ouvir esse chamado. Eu estava vendo aquelas plaquetinhas ali, vinde, e depois mais embaixo, ide. Eu vi a Lucilene numa peleja, numa labuta para amarrar aquele negócio ali, mas ela usou todas as técnicas dela de 30 anos de professor, o negócio não parou em pé. Ela usou a fita crepe 3M, amarrou com cordão e nada. Eu com a furadeira, 30 segundos, eu furei um buraquinho na madeira e pus, ficou bom? Falei, ainda dá prova de vento ainda. Então, quando o Senhor nos chama, vamos ver o que a palavra fala. Somos preparados por Ele. O que acontece quando somos chamados? Deus te chamou, você não fica perdido por aí. Eu fui convidado para fazer parte da diretoria, aí eu perguntei, o que eu devo fazer? Ô Irs, senta lá e vai começar a resolver os problemas. Mas aqui no reino de Deus é diferente. Ele nos capacita, presta atenção. E disse-lhes, vinde após mim e eu farei pescador de homens. Jesus falando para o apóstolo Pedro. Ou seja, vinde a mim e eu farei o quê? Pescador de homens. Ou seja, ele iria capacitar os apóstolos. Mais um versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos chama, nos prepara, e o Espírito Santo nos ensina em cada detalhe que você deve fazer.
Então, Marcelo, quando você vem aqui à frente, eu louvo a Deus. Porque eu posso falar que ele resistiu muitas vezes. Eu sempre dei para Marcelo, ele está aqui. Ó. Espera. Mas a palavra cumpriu na vida desse camarada aí. Por quê? Porque o Senhor capacitou e está ensinando. Amém? Então esse é o propósito, nós estamos aqui nessa manhã. E, se o Senhor nos capacita, se o Senhor nos ensina, qual que é a forma prática para nós sairmos daqui, para nossas casas, que muitos pensam, tem que ir embora já, cozinha, comida. Ele nos deu formas e estratégias para que nós podemos ser alimentados no ano de 2024. Amém? E eu fiquei responsável falar sobre prefácio. Eu falo para vocês que já li vários prefácios de livro e nunca parei para saber o que é um prefácio. O que é um prefácio? Perdoa, sabe o que é um prefácio? Só fala sim ou não. É o pré. Mas eu reli, e depois eu tive que buscar a palavra prefácio. O que é prefácio? É um resumo da história e do autor do livro. Então, simples. O que é prefácio? De um livro. E qual que vai ser o alimento que Deus nos deu estratégia para o ano 2024, nós estudarmos nos grupos caseiros, em casa, com toda a família? Ele nos chamou. Como está escrito aqui? Dá para ver? Respondendo o chamado. Amém? Deus te chamou. Chamou? Quem vai responder o chamado? Vai ter um apelo final aqui. Ele nos tem capacitado de forma assim espetacular. Porque se nós vemos essa mesa, falei no começo, observar cada detalhe. Belém, casa do pão. Deus tem um alimento especial para cada um de nós. Segundo a história, um bom tempo faltou pão em Belém. Mas Deus, nessa necessidade de alimentar o povo, Ele mandou o próprio pão que desceu do céu. Quem que falou isso? Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para ficar enfeitando aqui a mesa? Não. Para alimentar cada um de forma especial. Quem não viu, tem uns chinelinhos aqui, ó. Vai para lá, para cá. E segundo a Lucilena, fez muitos chinelinhos, mas não achamos esses chinelinhos. Mas cada chinelinho aqui representa você, me representa. Se você quer realmente ser saciado com esse alimento vindo do céu, tem que dar um passo, tem que caminhar. Você vai estar recebendo, cada família, Jesus, o pão da presença. Que você possa saciar nesse ano 2024 com a presença do Senhor na sua vida. Que você não venha ficar desnutrido, igual eu, calça caindo. Mas que você possa ficar fofo. Não vou comparar com ninguém aqui, mas sinta-se bem nutrido aí, fisicamente, na presença de Deus. Cabe a você, cabe o Irson, caminhar até Belém, a casa do pão que desceu do céu, e se alimentar. E a comunidade cristã está de portas abertas. Somos falhos? Somos. Nós temos procurado dar o melhor para cada um que participa com a gente aqui. Nós temos usado os melhores dons. Não é coisa simples. Não é um furinho. Eu falo que eu fiquei tão alegre, gente, você não acredita. Um palito parar daquele jeito, é só uma furadeira elétrica mesmo que faz aquilo ali. Então, coisa simples, para que nós possamos valorizar cada dom, né, cada detalhe. Paramos fizemos uma casa aqui. Aos olhos clínicos ficou torto, né? Mas só depois que eu falei que vocês vão ver que ficou. Mas usar cada dom. É uma tabinha, é um ventilador, é um chão, é uma fala. Deixa Deus te usar. A igreja não é minha, a igreja do Senhor Jesus. E nós somos o corpo
na presença dele para dar o melhor, no nome de Jesus. Amém?